Caros amigos e amigas, irmãs e irmãos de caminhada espírita, muita paz a todos, sob o amparo do nosso Mestre Jesus. É o que nós vos desejamos. Meu nome é Edson, sou companheiro da USE Regional São Paulo, atuo junto ao Departamento da Mediunidade. Nossa participação nesta ocasião é para que nós possamos falar alguma coisa sobre bem-aventurados os misericordiosos. É um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente do seu capítulo 10, e é um tema sobre o qual nós transitamos, vamos chamar dessa forma, sobre vários aspectos, mas no cerne, né, nós vamos tratar sobre o perdão das ofensas e sobre a indulgência. Portanto, um assunto mais do que atual. A parte que nos cabe hoje é falarmos sobre a questão do perdão das ofensas. Vamos passar alguma coisa sobre a indulgência e vamos finalizar, esse capítulo finaliza, melhor dizendo, com duas arguições do nosso irmão Allan Kardec, que foram respondidas pelo nosso irmão São Luís. A primeira delas é em relação se é permitido repreender os outros. A outra é se é permitido nós apontarmos as imperfeições do outro. E finaliza perguntando se é permitido nós fazermos a divulgação do mal alheio. Nós vivemos uma época em que hoje o que mais se faz, o mais que se fala, é a respeito de fake news, a divulgação da mentira, mas nós vamos colocar isso num patamar muito superior, que é exatamente em relação à questão moral, aquilo que nos alcança onde quer que nós estivermos. Todos esses assuntos, eles compõem a explicação espírita, a partir de 3 citações que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus. No capítulo 5, particularmente, lá nós vamos verificar que ele vai tratar a respeito das bem-aventuranças, e desse capítulo você vai encontrar lá a questão dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles serão alcançados pela misericórdia. No capítulo 6, também do mesmo evangelista, nós vamos verificar uma situação sobre a questão da prática de justiça, e dali nós vamos extrair o ensino de Jesus em relação à correspondência entre aquilo que nós pedimos de perdão em relação àquilo que nós recebemos em termos, ou melhor, aquilo que nós damos, aquilo que nós pedimos em termos de perdão para as nossas faltas e aquilo que nós damos em relação ao perdão para a falta alheia, ou seja, o perdão que se pede e o perdão que se recebe. E no capítulo 18, também de Mateus, Jesus se refere ao maior no reino dos céus, onde o Cristo volta a falar a respeito da necessidade do perdão, destacando que tudo aquilo a que nós nos ligamos na terra, nós estamos ligados no céu também. Portanto, são 3 citações que têm por essência perdão e misericórdia, para que, à semelhança do que exemplificou Jesus, saibamos como nos posicionar diante da ofensa recebida, conforme espera nosso Pai Celestial. E nesse sentido, a história do Evangelho está repleta de exemplos de superação diante do mal praticado. Mas é óbvio, meus amigos, que falar de perdão nos tempos atuais é uma coisa, falarmos em termos de perdão naquela época é algo muito diferente. Nós estamos falando de um povo que vinha de uma história, de uma longa trajetória de escravidão. Naquela condição em que eles se encontravam, o que eles mais esperavam era que alguém se levantasse, e esse alguém não viesse a lhes dizer sobre o perdão, mas que se levantasse como um grande libertador da subjugação romana. Não esperavam que eles falassem de paz, mas que falassem a eles, ou que se levantasse a eles, enquanto povo, enquanto nação, para a guerra, porque eles viam que
que somente nas armas é que eles encontrariam a solução para os seus grandes dilemas enquanto nação. Foi por isso que Jesus falou o que pôde e como pôde para eles. Jesus preferiu o exemplo que calasse no coração deles do que as palavras que certamente se perderiam das suas consciências. Consciências, quando eu digo, nossas, porque não pensemos que estamos falando de um outro povo, não, nós estamos falando de nós mesmos. Foi por isso que Jesus falou o que pôde e como pôde. Justamente pelo quê? Por conhecer o que ia no âmago daquelas criaturas. E por conhecê-los é que Jesus já antecipa que enviaria, pediria ao Pai que ele enviasse um outro Consolador, porque já sabia tudo aquilo que haveria de se compreender naquele momento e aquilo que somente se haveria de compreender nos séculos que viriam pela frente. Então ele promete que o envio de um outro Consolador, segundo vamos encontrar no Evangelho de João, e esse novo Consolador traria a consolação e o esclarecimento. Um Consolador que, a partir de então, ele não viria mais na forma de um homem, restrito dentro da questão temporal do nascer e do morrer. Esse outro Consolador haveria de ficar para a eternidade. E este outro Consolador, de fato, chega em meados do século XIX na forma de uma doutrina, a qual foi ditada pelos próprios Espíritos e codificada na Terra por aquele missionário escolhido por Jesus, que foi o nosso irmão Allan Kardec. 19 séculos e meio, portanto, depois, eis-lá a doutrina apresentada à humanidade, a qual chega depois de um longo processo de amadurecimento de ideias, e esse amadurecimento de ideias não se deu apenas no campo intelectual, se deu também a partir de uma longa trajetória cheia de dores e cheia de sofrimentos. Uma história que muitos daqueles que se levantaram como representantes da Palavra de Deus, que se levantaram como representantes da Igreja do Cristo, muitas vezes foram eles mesmos que patrocinaram ou promoveram as guerras mais atrozes, os sofrimentos mais atrozes em nome da fé. Mas o novo Consolador, que vinha na forma de uma nova doutrina, quebrava paradigmas, inaugurava uma nova fase a partir do que os Espíritos explicavam o ensino de Jesus. E nisto, ou seja, nesta explicação, o reino de Deus a que se referia o Cristo ganhava novos contornos, e a justiça divina, ou a justiça de Deus, ganhava uma nova dimensão. O testemunho dos Espíritos não só se apresentava demonstrando de onde eles vinham, ou melhor, onde eles viviam e o que eles faziam, mas também informava a humanidade de onde eles vinham e para onde eles iam. E sendo eles o nós amanhã, porque na verdade é isso, eles são o nós amanhã, ou nós seremos eles. Porque quando finalizar a nossa existência terrena, estaremos do outro lado da vida, prosseguindo a nossa jornada enquanto espíritos, apenas sem a matéria física que nos é um instrumento para esse momento. Pois, a partir do que eles nos revelavam dos seus sofrimentos, no além da vida, a partir do que eles revelavam da sua ventura no além da vida, todos nós pudemos dimensionar, a partir de então, o que nos aguarda do outro lado da vida. Na exata correspondência a partir daquilo que nós estamos fazendo, das nossas escolhas e das nossas ações. Demonstravam eles, os Espíritos, demonstravam a causa dos seus sofrimentos nas suas vidas pregressas, ou seja, na vida que antecedeu a sua chegada do outro lado da vida. Causas que, ainda que estivessem apagadas da memória, não estavam suprimidas na justiça divina, ou seja, estavam alcançadas por elas. A justiça divina que alcança e que assegura a cada um a correspondência exata entre a causa do ontem
e os efeitos do hoje. A reencarnação era a resposta coerente que justificava a admoestação de Jesus quando dizia: tudo a que tu te ligares na terra, estarás ligado no céu. E esse tudo, meus irmãos, dava a exata dimensão do que nos alcança, e não se tratava apenas do bem realizado. Se tratava, em especial, do mal realizado. E é nesse sentido que todos nós, nos veremos ligados do outro lado da vida, mesmo que não tenhamos praticado o mal, nos veremos ligados a ele, se por um acaso, na terra, nós nos ligamos ao mal, a partir do momento em que aderimos ao ódio e ao desejo de vingança. Ou seja, o ódio e o desejo de vingança pelo mal praticado por terceiros, quando ele nos atinge e nós aderimos a esse mal pelo desejo de vingar e pelo ódio, nós estamos ligando-nos na terra ao mal que nos aguardará do outro lado da vida. E é neste novo cenário que a doutrina espírita, ao explicar o ensino de Jesus sobre o perdão, não o apresentava apenas como uma premissa de fé, apresentava-o também como um ato de inteligência. Porque é um ato de inteligência nós sabermos que se eu fizer o bem hoje, o bem me aguarda amanhã. Se eu fizer o mal hoje, o mal me aguarda amanhã. Então, na medida que eu deixo de fazer o mal, porque não quero esperar o mal do outro lado, nesta medida, eu estou sendo inteligente, porque eu estou semeando para mim o bem que eu espero que me aguarde e não o mal que eu terei a certeza que me aguardará. Já, meus amigos, a partir desse princípio, todos nós, ao mal que nos ligarmos na terra, nos aguardará do outro lado da vida. Por quê? Porque quando nos ligamos ao mal, estamos nos ligando às suas consequências, mesmo que esse mal não tenha sido praticado por nós. E assim sendo, esquecer o mal, diremos nós, não é apenas um favor que a gente faz para outro, é um favor que nós fazemos antes de tudo para nós mesmos. Para o outro, pode ser apenas e tão somente uma questão voluntariosa de agir ou deixar de agir. Para nós é um dever, o dever que Jesus nos exemplificou e deu um testemunho vivo disso durante toda a sua vida, inclusive sendo crucificado. Então, para o outro, o que se torna esse dever é este dever para com o outro que nos exime e nos eximirá dos sofrimentos a que nós não precisaríamos nos vincular. Agora nos vincularemos a eles se nós nos vincularmos às suas consequências, a partir do mal ou do desejo de vingança e do ódio que nós aderimos. É por esse motivo e é por este caminho interpretativo que a doutrina espírita, ao ensinar, ou explicar, ou interpretar o ensino de Jesus, ela apresenta para a humanidade novos motivos e uma nova razão de ser para perdoar as ofensas. Porque a lei é de amor. E perante a lei de amor, disse Jesus, é dever de todos nós querer para os outros tudo aquilo que queremos para nós mesmos. E foi exatamente isso que os espíritos superiores, por ocasião da codificação espírita, reiteraram para a humanidade, através do trabalho missionário do nosso irmão Allan Kardec, que Deus pôs no âmago das criaturas, no coração das criaturas, esta regra matricial, de que a verdadeira justiça parte daquilo que cada um desejaria para si mesmo. E eles ainda complementam, asseverando que na incerteza, quando não soubermos o que fazer, para o nosso semelhante, para o próximo, que o homem pergunte a si mesmo, que nós perguntemos a nós mesmos
aquilo que nós desejaríamos ou como nós desejaríamos ser tratados. Isto é o que constitui o guia mais seguro para a nossa consciência. Ou seja, se nos reconhecemos como seres imperfeitos e se nessa condição ou nessa imperfeição cometemos erros, por vezes fragorosos, nessa condição, quando almejamos o perdão de Deus, saibamos todos nós que é o que Deus espera em relação a cada um de nós para com o nosso próximo. É isto. E isto nós vamos encontrar na explicação que os próprios Espíritos deram. Explicação que se segue por toda a parte final do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa parte que nós estamos abordando, do item 14 até o item 21. Em outras palavras, seremos perdoados, meus amigos, na mesma medida que nós perdoarmos. Seremos alcançados pela misericórdia de Deus na mesma medida que a nossa indulgência alcançar aquilo que o nosso semelhante tenha feito para nós. Todos nós temos más tendências. Todos nós temos defeitos a corrigir. Todos nós temos hábitos a modificar. É o que nós chamamos do quê? Reforma íntima. É o que nós chamamos de reforma moral. E ela não se aplica só ao outro, ela se aplica primeiramente a nós. E sempre desta forma, reconhecendo que temos defeitos, que temos tendências, que temos que corrigir hábitos, não justifica o rigor para com as faltas do nosso semelhante. Não justifica a nossa omissão para com as nossas próprias faltas. É aquilo que a passagem do Evangelho fala, que nós vemos um argueiro no olho do nosso semelhante e não vemos uma trave do nosso. Portanto, meus amigos, é nosso dever nós perdoarmos e sermos indulgentes, mas sermos do mais profundo do nosso ser, porque Deus sabe o que vai no âmago, o que vai em secreto no coração de todos nós, no coração de todas as criaturas. E é somente o que vai no coração, ou a partir do coração, que em verdade será contado em nosso favor ou será contado em nosso desfavor. Quando a apontar o mal alheio, ensinam os Espíritos que somente na circunstância de que este mal possa alcançar uma coletividade ou vir em detrimento do interesse de uma coletividade, é que se justifica apontar o mal do próximo. Porque, dizem os Espíritos, é melhor que uma pessoa caia do que muitos sejam enganados pela mentira e pela hipocrisia, que sejam vítimas desses males perversos da humanidade. E é nesse sentido que foi Jesus quem deixou a advertência maiúscula para a humanidade, quando ele se dirigia aos escribas e aos fariseus, chamando-os de hipócritas e advertindo-os no sentido de que: ai de vós, fariseus e hipócritas, escribas, fariseus, hipócritas, que sois semelhantes a sepulcros, brancos por fora, caiados de brancos por fora, belos por fora, mas cheios de imundície e de podridão por dentro. Portanto, meus amigos e minhas amigas e irmãos, o momento na Terra é grave. Demanda de nós ampla compreensão da caridade, da sua prática irrestrita. Vivemos um momento em que as polarizações estão extremizando, vamos chamar dessa forma, colocando em extremos as pessoas. Hoje falamos em eles e nós, e quando falamos em eles e nós estamos apontando as falhas, os defeitos, os problemas, ou seja, aquilo que nos diferencia. Mas este extremismo não vem em favor de uma unidade, não vem em favor daquilo que deve nos juntar. Portanto, a mensagem do momento é que, diante de todo o mal recebido,
saibamos relevar no primeiro momento, esquecer no segundo, para efetivamente perdoarmos. Só assim, do mal por nós praticados, seremos alcançados pelo perdão e pela misericórdia de Deus, que quer que todos nós, seus filhos, amemos uns aos outros e comecemos esse amor a partir do respeito que devemos uns para com os outros. E para que não houvesse dúvida da extensão, da dimensão deste dever, foi mesmo Jesus quem sentencia: amai-vos uns aos outros, mas amai até mesmo os vossos inimigos. Esta é a mensagem desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós deixamos para uma reflexão, principalmente considerando esse momento difícil que nós estamos passando na Terra. Certamente, se formos mais caridosos no nosso olhar, se tivermos mais compaixão com relação às ofensas recebidas, seguramente nós caminharemos com mais segurança na direção de nos fazermos herdeiros e de fato merecedores de uma vida nesta terra, dentro de uma nova era. Que a misericórdia de Deus possa nos alcançar neste momento, que o amparo de Jesus esteja conosco, sigamos confiantes, porque não há outro caminho. Já ensina o Evangelho de Jesus: fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos, espero que possamos ter contribuído de alguma forma, e naquilo que nós pudermos ser úteis, contem conosco, mas contem acima de tudo com o Evangelho de Jesus, porque se tem alguém que nos é mestre, modelo e guia nessa humanidade, esse é Jesus. Muita paz aos vossos corações, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.